A igreja pode sentar. Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra ao pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vocês perceberem falta de alguns irmãos, eles estão fazendo os concursos da vida aí, amém? Vamos orar para Deus abençoar e eles conseguirem passar. Amém, irmão? Amém. Queridos, a missão da semana, tem alguém para a gente orar e abençoar? Corre para cá. Sabe que esse mês é o mês das mulheres mais lindas do Brasil, né? Alguém? Mas você não é mulher não, isso é homem. 50 anos já? Passa rápido, né? Quantos anos lembra? Sim. Mas de enrolamento, quantos tem aí? Meu Deus do céu. Mais alguém? Beber para poder apresentar Jesus Cristo. Um bem que você quer apresentar ao Senhor também. Você sabe que você tem que levar na casa do pastor maciar, quer dizer, abençoar durante 30 dias, né? Tá bom? Amém? Eles não levam não, gente, é um pouco ruim, né? Mais alguém? Alguém mandou mensagem para mim há 2 semanas. Pastor, qual que é a data da nascimento da pastora? Eu falei, não sei, mas vou tentar descobrir, viu? Aí eu fui lá e falei assim, disfarçadamente, falei assim, quando você faz aniversário mesmo, hein? Eu sei que é só o marido da pastora que é assim, o seu não é assim, né? O seu lembra de conhecer, o lembra de pedir namoro, noivado, casamento, é assim, né? O seu marido? Sim ou não? Não, né? Chega mais perto um pouquinho, que você sei lá na transmissão, você fica famosa, hein? Tem gente lá nos Estados Unidos, né? Vendo coisa agora, hein? Você pode quer? Vamos abençoar esses queridos aqui. Pastora, Laene, aniversário. O casal Maia e Cilândia, mais um ano de casamento juntos. E a Creuza é um bem que ela quer apresentar ao Senhor. Amém? Toca sua mão para cá, por favor. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor, pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cubra os teus filhos com o teu precioso sangue, Cristo, e o Senhor use. E Senhor, agora, Pai, abençoando a vida deles, aqueles que fazem mais um ano de vida, que o Senhor dê muitos anos de vida, com saúde e com paz, no nome de Jesus. Tudo o que é contrário à vida deles, nós cancelamos em nome de Jesus. Que o Senhor seja com eles, Pai, em nome de Jesus. Esse casamento, nós declaramos a bênção do Senhor. Guarda eles e livra eles, Pai. Que eles vivam por toda a vida juntos e bem na presença de Deus, em nome de Jesus. Esse bem nós colocamos diante do Senhor, consagramos a Ti e pedimos livre e guarda, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção do nosso Deus seja na vida deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Oramos, Pai, agradecemos e Te aplaudimos, em nome de Jesus também. E graças a Deus. Não deixamos cedo não, vamos só ler 3 versículos, João capítulo 2, versículo 13. Os visitantes são bem-vindos, que Deus fale com você, amém? João capítulo 2, versículo 13. Deixa eu falar amém? Quem trouxe Bíblia? Vamos assim, uns 70% de crente hoje, né? Vamos comprar a Bíblia, gente. Amém? Não vale no tablet, não vale no celular. Tem que ser Bíblia física. No celular você mexe no Zap, no Instagram, na hora do culto. Então traga a Bíblia. Você gastava 500 na zona no passado. Agora a Bíblia dessa por R$100. É baratinho. Amém? Posso ler? Ninguém que foi na zona nunca não, né? Não. Bando de mentiroso. João 2,13. Já está aqui? Diz assim a palavra do Senhor Deus. É só aqui, tá, gente? Que acontece essas coisas, tá? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um fecho de cordas, no tipo de um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Aí você volta 2 livros, Mateus 21:14, só para a gente acabar de entender isso aqui. Aliás,
Marcos 11:15. Marcos 11:15. Não Mateus, tá? E fala também o mesmo assunto, mas com um pouquinho mais de informação. Marcos capítulo 11, versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo. Passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vocês, porém, a tendes transformado em covil de ladrões. Amém? Coloca a tua mão para cá, por favor, me ajuda a orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra santa, nós pedimos, Senhor, que nos conceda luz nesta palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, poderoso Espírito Santo, vem se mover nesse ambiente. Deus, que haja uma conexão entre a palavra e o próprio Deus nesse ambiente, em nome de Jesus. Tudo que é contrário, tudo aquilo que causa distração, nós repreendemos em nome de Jesus. Sobre esse lugar o sangue de Cristo, sobre o teu parente que aqui não está, o sangue de Jesus, e tudo que Deus fizer aqui na tua vida, seja para a glória do nome dele. Deus, nós oramos, pedimos, Pai, e agradecendo ao Senhor no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar, por favor. Se alguém puder trazer uma linha aqui, tá? Já que o Geraldo sempre traz, ele está para Ju Paraná, o cunhado passou por uma cirurgia cirurgia no coração, teve que abrir o tórax, né? Mas já está bem, amém? Horário bom para você falar de Jesus é quando a pessoa está no hospital, não. A pessoa fica mais sensível, mais aberta, amém? Nosso tema: chega de sacrifício. Tudo bem? Nosso tema: chega de sacrifício. Amém. Pastor, o que os animais faziam no templo? Você sabe? No tempo de Jesus, eles estavam ali para serem oferecidos como sacrifícios pelos pecados do povo. Tinha pombas, tinha ovelhas, cordeiros, novilha, boi, de acordo com o seu pecado. E o potencial, a grana do cara era o sacrifício que se exigia para ser feito. Quando alguém pecava, tinha que oferecer um animal. Deixa eu ver se tem alguém aqui que possa nos ajudar aqui para dar um exemplo. Vem cá, você aqui comigo. Mano. Não. Vem você também. Vem aqui você também. O irmão vai ser o cordeiro, né? Só para você entender, tá, gente? Eu gosto, por exemplo. Mano, você que tem cara de ovelha, deita aqui, né? Aqui, deita aqui, fica assim. Não, aqui, fica assim, né? Isso, igual você deita lá. Pode vir mais para cá aqui. Vai mais para cá. Esse cara pecou. Aprontou com a mulher dele lá e chega para o sacerdote: sacerdote, eu pequei. E o que eu faço agora? Aí o sacerdote: você vai ter que oferecer um cordeiro, uma ovelha para o seu pecado. Certo? Certo. Aí ia lá, comprava o cordeiro, a ovelha, e trazia aqui, amarrava a ovelha, né? Amarrava aqui. E o sacerdote dizia: agora você vai olhar para os olhos desta ovelha aqui. Olha para ele assim, vai com aquela cara, senão eu estou morrendo por sua culpa, né? E o sacerdote pegava a faca e cortava o pescoço da ovelha na frente, e ele olhando, nos olhos da ovelha morrendo por causa do pecado dele, e o sangue derramava no chão. Isso era o sacrifício que se oferecia para cobrir o pecado, não perdoava, cobria, amém? Você entendeu? Então eu vou dar uma pausa aqui desse. Porque às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e não entende nada, né? A gente fica com vergonha de perguntar. E, pastor, mas por que esse negócio? Porque é lei de Deus, amado. Foi Deus que inventou esse negócio. Levíticos capítulo 17, versículo 11, diz que a vida está no sangue. Essa ordenança é lembrada como prática ritualística no Velho Testamento. Hebreus 9, versículo 13 e no 22 também fala que essa prática era feita por causa da cobertura do pecado. Depois que Jesus veio, não precisou matar mais bichos, certo também? Por quê? João 1, 29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente um ser que nunca tinha pecado poderia se oferecer por você e por mim pelo nosso pecado. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz, ele estava pagando a minha dívida e a tua diante de Deus. Tudo bem? Então Jesus veio se oferecer, então a partir de então não se oferecia mais animais no templo.
Nessa noite, amado, eu orei a Deus para que Deus possa falar ao teu espírito. Que o Espírito Santo possa falar ao teu espírito. Que você tenha uma conexão com aquilo que Deus quer falar conosco. Que Deus quer falar conosco sobre família. Tudo bem? Pastor, eu não sou nem casado, mas Deus está preparando uma mulher bonita para você, homem. Amém? Eu sou solteiro, né? Ismael, dá uma glória a Deus, Ismael. Hã? Moços solteiros, Deus está preparando um homem lindo e crente para você. Se tivesse no ano de vocês, eu estava solteiro aqui hoje, né? Ou o casamento é muito ruim, vocês não valem nada, Deus ninguém. E casamento é bom, amém? Quantos casados estão aqui para dizer que casamento é bom? Erga a mão, além de mim. Erga não precisa ver o palco, você vai assumir aqui em casa, né? E as mulheres ficam olhando para Maria. Amado, para ficar mais fácil a compreensão do que eu vou dizer, vamos a alguns fatos bíblicos e históricos também. Aquela prática de matar bicho ficou até o ano 70 depois de Cristo. Já tinha 37 anos que Cristo tinha morrido e ido ao céu. Quando Tito entra naquela cidade, ele mata todo mundo, ele mata os homens, as mulheres, as crianças, as grávidas, destrói o templo, queima as pedras dele, tanto ódio que ele tinha, no ano 70 depois de Cristo. Então, acabou o ritual de oferecer bicho. Então, as pessoas, elas não mais iam no templo, não tinha mais o templo, elas se reuniam nas casas. As primeiras igrejas eram nas casas das pessoas, certo? As pessoas não tinham mais o templo, foi destruído, elas faziam nas casas. A igreja de Cristo começou nas casas, assim como essa aqui também. Começamos com 3 casais na área de nossa casa, Deus foi crescendo e trouxe você aqui porque tem um propósito na tua vida, certo? Né? Então, no ano 313 depois de Cristo, Constantino de Roma assina o edito de Milão, e lá acabava a perseguição contra os crentes, e funde Estado e também religião. E daí nasceu a Igreja Católica. O termo católico só apareceu em 200 depois de Cristo, certo? É errado dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro era casado, Papa não pode casar. Ok? Amém? Alguns católicos, por falta de ler a Bíblia, dizem que nós viemos de uma divisão, né? Mas eles também vieram de uma divisão. Em 1054, em fevereiro de 1054 depois de Cristo, a Igreja Católica se divide. Ficou a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, que é onde tem a Rússia, a Ucrânia, eles se dividiram. Então, a católica também vem de uma divisão de igreja, certo também? Então, é errado falar que nós, protestantes, somos frutos de uma divisão. Todos nós somos, nós e eles também. Certo bem? Tudo bem? Você está compreendendo? Só para você se ater aqui. Então, no ano 313 para frente, começou a se construir templos, igrejas, a tal da basílica, né? Começou a se envolver lá para cultuar. Mas até 313 era nas casas das pessoas. Então, o templo judeu não existe mais, certo? Amém? Não tem lugar mais para matar um bicho para cobrir o pecado. Jesus foi à cruz do Calvário, morreu por nós, e hoje o sangue dele nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Certo bem? Se nós andarmos na luz, como ele está na luz, não temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aí mesmo. Agora eu quero que você compreenda comigo e você deixe Deus usar a tua mente, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 1 Coríntios 6, versículo 19 diz que eu e você hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não existe mais um templo físico de pedra. Hoje nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Amém? Você consegue entender isso? Que o dia que você creu em Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar no teu coração, no teu espírito. Você, né? Amém? Você está entendendo o teu pensamento? Posso continuar? Então vamos considerar que Jesus hoje viesse, como tem um templo de pedra, mas para ele entrar e descer a botina e limpar, ele entrasse no nosso coração e resolvesse fazer uma faxina dentro de nós. Se isso acontecesse hoje, o que Jesus faria? Porque naquele tempo, eu imagino aqui que eu dou umas viajadas muito loucas na Bíblia, que quando eu tirava pó, eu viajava no pó, agora eu viajo na Bíblia, né, que não me causa dano nenhum. A gente chegou lá, dá licença que eu ouvi essa mesa, né? Eu vou soltar essa pombinha. Jesus pregou o pé naquilo, mano. Parei.
Mesa foi lá no canto, certo, né? As pessoas pensam que Jesus é um ser sonso, né? Não, Jesus é bravo. Desceu o chicote para o lobo da negada, amém? Então vamos falar primeiro de mesa. Dentro do templo de Jesus tinha as mesas, cambistas, negociadores vendiam, compravam, trocavam moeda. Quando você vai na Bolívia, lá, né, para o outro canto, que se por aqui, lá para o Guajará-Mirim, quando você passa o rio, vem aqueles caras com as bolsinhas, cambiar dinheiro, sei lá, né? Certo, você lembra? Cambiar dinheiro, né? Peso por real, né? Aí eles fazem a troca e dão uma mulher para pegar uma banda sua, né? Então, cambiar tem esse sentido de trocar moeda, negociar. Então, eu queria considerar que dentro de nós talvez tenha uma mesa dos negociadores também. Algumas vezes existem mesas, amado, que Jesus precisa jogar fora dentro do meu coração e do teu coração também. Tudo bem? Temos negociado princípios de Deus e muitas vezes na mesa de nossa casa. A Bíblia é tão clara, amado, e lá em Salmos 1, versículo 1, diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Quem que é o escarnecedor? É aquele que não tem a tua fé, que faz tudo que o diabo gosta lá fora e às vezes você está suportando dentro da sua casa, na sua mesa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, deixa bem claro que se você tiver um irmão dessa igreja crente, que ele foi um pecador, bandido, que não é você nem comer com ele, você nem senta na mesma mesa dele. Paulo diz isso bem claro. E às vezes nós estamos fazendo concessões, nós estamos considerando pessoas que nós não deveríamos. Pessoas trazem maldição para o nosso lar muitas vezes, e a nossa mesa está ali pessoas que Deus não quer que fiquem ali. Segunda carta de João, versículos 10 e 11, fala que você não deve dar boas-vindas à pessoa que traz uma doutrina diferente da palavra de Deus na sua casa. E quantas vezes nós somos rebeldes? Fazemos tudo diferente. Aí aquela pessoa vai embora e diz, rapaz, mas ficou esquisito a minha casa, estava tão tranquilo, ficou assim, um negócio pesado. Quantos que já sentiu isso, além de mim? Depois que alguém foi na sua casa, o ambiente ficou pesado assim, ficou um trem esquisito. Os cachorros começaram a brigar, e a sogra apareceu lá na hora, já quis almoçar, e virou aquele rolo desgramado, né? Aconteceu com você, além de mim? Né? Alguns meses o nosso coração tem que ser lançados por terra. Jesus precisa derrubá-los de dentro de nós. Lá em Apocalipse 3:20, Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou sentar com ele e ele comigo. Amém? A única pessoa bem-vinda na minha casa e na sua casa é Jesus e aqueles que creem, que têm a fé em Jesus que você tem. Isso não quer dizer que você não deva receber ninguém, mas você tem que ter uns critérios, certo? Amém? Então nós temos negociado nas mesas dos cambistas, dentro de nós muitas vezes, cultos, trocamos cultos, por evento na casa de um parente, por novela, por filme o Flix lá, como que é o do Flix lá? Netflix, é isso mesmo, você está assistindo esses trem, no Netflix, né? Jogo de futebol, tem uns homens talhados para ver coxa de jogador, mano. Nunca vi um trem desse. Estamos negociando, trocando valores divinos por coisas do mundo. Quantos nós trocamos um momento de orar, de ler Bíblia, ter comunhão com o Pai por causa de rede social, celular? Não temos tempo para Deus, mas temos tempo para tudo. Tem pessoas que ficam horas na rede social. Estamos negociando valores dentro de nós, de Deus, estamos trocando por coisas do mundo. Tem pessoas que deixam de vir à igreja por qualquer coisa. Igreja é lugar de comunhão, mano. Salmo 133:1 diz que ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam, hein? Quem são seus irmãos? Essas criaturas aqui, meu irmão. Revisar o seu verbo, falar mal de você, mas nós estamos juntos. E vamos seguir, subir junto para o céu, amém? Hebreus 10:25 disse, não deixe de congregar como é costume de alguns, antes chame a atenção dessas pessoas e fala que o dia está próximo, o dia da vida de Jesus, amém? Tem pessoas que ficam 30 dias sem vir no culto. Será que essa pessoa fica 30 dias sem comer também? Sem beber? Não, né? Então dentro de nós muitas vezes existe e estamos negociando valores de Deus que nós não poderíamos dar. Salmos 84:10 diz que, gente, se tem alguém que está pulando, se segura ela, pelo amor de Deus. Salmos 84:10 diz que mais vale um dia nos corredores da igreja do que 1000 dias lá fora. É isso mesmo? Mais vale um dia nos atos do Senhor, pois um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000. Estar às portas da casa do Senhor
é melhor do que permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Isso é para quem é igreja, para quem sabe do valor que é ser igreja. Quem não é, ele troca por qualquer coisa. E tem as mulheres bandidas que vai embora também. Aí o dia que eu tenho pego lá, que a pirigueta querendo tomar o esporro dela, pastor, sai por mim, pelo amor de Deus. Uma baranganha aqui está querendo pegar o meu marido. Eu oro, claro, né? A minha vontade fala assim, pranto fui eu, né? Amém? Mas nós que somos de Deus, nós devemos lutar pela nossa família. E um lugar bom de você escutar a palavra de Deus é na igreja. Um lugar bom de você ver o seu irmão e levantar o seu irmão que está triste é na igreja. Um lugar de você ser bênção é na igreja. Amém? Perdeu seus valores, amado. Há 30 anos atrás, nós íamos madrugada para poder orar, fazer a campanha aqui 4 horas da manhã, ver o pastor e mais uns 2 bestas aqui. Besta que eu digo no sentido sim, porque os que se acham espertos e precisam de buscar a Deus, não buscam a Deus. Eu fiz aqui um tempo atrás. Vinha 5, 6, 7, uma igreja tinha mais de 120 membros. Falei, será que o senhor precisa de milagre? Será que o senhor precisa de bênção da minha família? O povo não está indo com nada não. Um só tem tempo, que levanta 4 horas para trabalhar, né? Como vai daqui 4 horas, 4 horas tem que estar lá. Mas muitos é porque não querem nada com Deus. E diz que quando Jesus meteu o pé naquelas mesas, ele derrubou por terra o dinheiro. Você sabia que o dinheiro se tornou um Deus na vida dos crentes? Se fala 20 vezes de dinheiro em um dia na casa da maioria dos crentes. E não se fala 20 vezes de Jesus em um mês na casa da maioria dos crentes. Ah, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, mano. Dinheiro é bom. Agora, as pessoas se metem em confusão e depois ficam loucos por causa de grana. Por que não pensou antes de entrar na confusão? A maioria das nossas dívidas poderiam ter sido evitadas, 80% delas. Às vezes a gente fica lá, o pai, a mãe, o meu filho que está no hospital, você se desespera, vai atrás de recursos, é outra coisa. Mas a maioria das nossas dívidas, lembra que o sono fica lá, poderia ter sido evitado se tivesse um pouco mais de prudência. Certo, amigo? Você concorda comigo? Mas as pessoas não estão nem aí, não. As pessoas estão apaixonadas pelo dinheiro. Mamon se tornou o Deus desse século. O único demônio que Jesus chamou de Senhor na Bíblia foi o Satanás. Não podeis servir a 2 senhores, nem a Deus e nem a Mamon. Amém? Olha para cá a pessoa e vê se ela tem cara de Mamon aí. Dá uma olhada para ela. Né? Não, né? Glória a Deus. Não tem ninguém com cara de Mamon. Por que você está selecionando, São Paulo? Sorria. Amado, e às vezes nossos filhos se tornam avarentos dentro da nossa casa. Tanto bem a gente falar em dinheiro. Não tem que ter dinheiro. Né? Parece biscate quando está querendo ganhar dinheiro na zona, né? É dinheiro o tempo inteiro. O meu filho chegou em casa esse dia e disse, pai, o senhor leu o livro Pai Rico e Pai Pobre? Eu falei, não, mas eu já li alguma coisa desse, não o livro todo, um tal de Kiyosaki, japonês muito sabido. E o japonês ele disse que você tem que ficar rico devendo. Aí ele explica, né? Você compra uma casa financiada em 10 anos e aluga aquela casa. Com o dinheiro do aluguel você paga o financiamento. Ele ensina isso, né? Eu falei, mas por que você está perguntando, meu filho? Porque o meu coleguinha disse que vai ler esse livro e que vai virar empreendedor. Eu falei, não, cara, eu quero que você seja criança agora. Porque você não bicicleta, você joga bola, né? Agora. As pessoas se tornam usurentas, avarentas dentro de casa, porque o pai e a mãe só falam de dinheiro. Como que a criança de 12 anos, né? Está querendo ler livro que nem velho igual eu leu ainda? Para quê? Porque o pai e a mãe ficam o tempo inteiro enfiando isso na cabeça. Então Jesus meteu o pé e derrubou tudo do chão. 1 Timóteo 6:10, se não me falha a memória aqui, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. O cara vira traficando por quê? Amor ao dinheiro. A mulher se torna prostituta por quê? Amor ao dinheiro. O cara mata alguém por quê? Porque amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. O dinheiro é uma bênção. Você tem que ser senhor dele. Você é o dono dele. Certo? Amém? Amém? Coloca você no seu bolso assim e diz assim, fica quieto aí, porque eu que vou dizer. Fala, gente. Quem tem vai ter, em nome de Jesus. Fala assim, fica quieto aí. Porque eu que vou dizer. Glória a Deus. A segunda coisa, a terceira coisa que Cristo fez, qual foi? Sulcou as pombas das gaiolas. Tinha as pombinhas presas lá, para ser vendida. Se a pessoa fosse pobre, ele não podia pagar com um cordeiro, ele comprava um casal de pombinha. Ia lá e matava e sacrificava. A pomba também é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Lucas 3:22 diz que Jesus, quando foi batizado com 30 anos, o céu se abriu e desceu o Espírito Santo da forma corpórea de uma pomba. Você lembra disso? O mundo diz que é o símbolo da paz. Para a Bíblia é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, a pomba
tem também a figura do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus habita no cristão, irmão, é como se ele habita em muito cristão, mas é como se ele estivesse preso dentro de nós, nas cadeias da mágoa, do ódio, da desobediência. Pensa num trem que prende o cristão numa vida derrotada, endemoniada, é a conta da mágoa, o ressentimento. Nós somos sabe o que fizeram comigo, eu sei que fizeram com Jesus. Eu creio que foi bem pior do que fizeram com todos nós juntos aqui, amém? Toda pessoa magoada é uma pessoa que tem pena de si. O desejo dela é que todo mundo se lasque para lá, mas ela que está morrendo de úlcera, de gastrite, muito câncer dá em gente com mágoa no coração. Então o Espírito Santo às vezes está no cristão, mas ele está preso dentro, está numa gaiola. Você precisa, amado, abrir as gaiolas do seu coração e deixar que o Espírito Santo saia no sentido de poder conduzir a tua vida. Porque os nossos erros, porque tudo que nós fazemos, nós não consultamos a Deus. Fazemos, erramos e continuamos fazendo. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você, como filho de Deus, você não tem direito de errar mais, porque Deus quer conduzir a tua vida. Amém. Mas o Espírito Santo muitas vezes está dentro do crente e está como se estivesse preso ali dentro. Casa sem perguntar para Deus, descasa sem falar com Deus, compra e vende sem falar com Deus, isso leva na cara. Está na hora de mudar, mas Deus eu devo fazer, me ajuda, me orienta, Deus vai dirigir você porque Ele ama você. Quem tem o Espírito Santo devia honrar a vida da vida dele. João capítulo 4, versículo 14, Jesus falou para uma mulher: aquele que crê em mim, do seu interior vai jorrar rios de água viva. Tudo bem? Falou isso. Mas no coração de muitos crentes não jorra água viva, porque o Espírito de Deus está preso dentro dele. As bombas eram sacrificadas por pessoas pobres. Você não tem jeito também de ser pobre. Mas o senhor quer dizer que eu tenho que ser rico? A Bíblia não te promete riqueza, mas diz que você é próximo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida, Ele que vai te conduzir, irmão. Se você deixar, você não faz negócio que é errado mais, não leva prejuízo mais. Deus vai te conduzir em tudo. Aquele filme lá do Titanic, né? As pessoas que fizeram aquele navio, ia ser o maior navio da época, foi a coisa mais tremenda que tinha. E aí chamaram diversos empresários famosos, com muito dinheiro. Vamos fazer um projeto de um navio que vai ser tão grande e poderoso, que vai ser o maior navio da história. E um desses homens, ele era um cristão. Falou: tá bom, eu vou tirar um tempo para conversar com o meu sócio e eu vou falar com você. Que sócio, rapaz? A empresa sua, você não tem sócio? Eu tenho sócio. E é majoritário ainda. Fala com nós não o que é sócio, que nós não conhecemos. Jesus é o meu sócio. Você é doido aqui, Jesus? Não está nem com o negócio, não. Pois eu só entro no projeto do Titanic se ele falar para mim entrar. Ele tirou uns dias para poder orar e Deus colocou ele: não entra. Falou: olha, eu não vou entrar no projeto, não. Você é doido, rapaz? É muito dinheiro que a gente vai ganhar. Eu não vou entrar. Por que você não entra? Porque meu sócio falou para mim não entrar. E tirar o estado da cara dele: você é doido. E aí você sabe o que aconteceu, né, com o Titanic, né? Primeiro iceberg bateu lá e fio, né? Você lembra disso? Deus quer te livrar, mas Ele quer me livrar também. Amém. O problema é que o povo de Deus não depende do Espírito Santo de Deus. Continua fazendo as mesmas presepadas. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo sair e te conduzir. Amém? Não estou falando para sair do armário, não. Para soltar a franga, não. Você fica no armário se você quer sair. Que eu vou chamar mais uns dois, nós vamos entrar lá dentro e vamos orar pela tua vida. E eu vou chamar Jesus também para entrar lá, orar, expulsar o cabelo, que você vai ficar dentro do armário até que Jesus venha para te levar para o céu. Tudo bem? E eu vou falar assim: pastor mandou sair do armário, eu vou sair, não fica dentro. Em nome de Jesus. Então, depois de libertar as pombinhas, Jesus foi e libertou as ovelhas, expulsou do templo as ovelhas. Eu quero, amado, que você pense comigo que nós estamos sacrificando pombas, ovelhas, novilhas, bois, em nossa vida, e não estamos percebendo isso. Eu queria que você percebesse isso. Eu queria que você pensasse, né? Parece pensar lá fora, que você não vai adiantar nada já pensando lá fora. Tem gente que a cabeça não fica, não, amado. Ele está igual um capeta, a cabeça não está num jegue lá fora, correndo para lá e para cá. Peça a Deus: Deus me ajuda a compreender o que o Senhor quer falar comigo nessa noite. E Ele vai te dar graça para isso, amém? Eu não iria na igreja para ficar uma hora e meia para não entender nada, para não ser cristão em nada. Eu não iria. Eu vou e Deus fala comigo, Senhor. E Deus quer falar com você.
Então, o sacrifício que Jesus também aboliu, acabou, foi o sacrifício de ovelhas, cordeiros. Nós vamos entender essas ovelhas, amado, como crianças. Cordeiro é o filhote da ovelha, né, novo. Jesus foi comparado a uma ovelha. Isaías 53:7 diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda e não abriu a boca para reclamar. Lá em João capítulo 21, versículo 15 a 17, Jesus fala para Pedro: Pedro, pastorei as minhas ovelhas e apacento os meus cordeiros. Quero falar para você, amado, eu fico pesquisando, eu fiquei surpreso. A ovelha, ela tem duas coisas básicas nela. Uma, que quando o predador vem para matar ela, ela não berra, ela não grita, por medo e para não expor os outros lá no rebanho, ela morre calada, caladinha. Jesus morreu sem reclamar naquela cruz. Mas muitos dos filhos dos cristãos estão morrendo nos lares como ovelhas mudas, desprezados, preteridos, rejeitados. Não tem voz para falar com o pai e com a mãe, porque depois da rede social, do celular, ninguém tem tempo para conversar com o filho. Muitos de nós temos filhos em casa que estão morrendo como ovelhas, sacrificados como ovelhas. Muitos sendo maltratados pelos pais, irmão, pelo pai e pela mãe. Pelo amor de Deus, não bata no teu filho de chinelo, não puxa a orelha dele não. Você puxa que você quebra filamentos da orelha aqui, ou nervos que não vão se recuperar nunca mais na vida. Aí seu filho fica bestado amanhã depois, porque você desgraçou a vida dele. Eu tinha uma professora chamada Zélia na segunda série, quase na cor da orelha dele, olha, era desse tamanho dele. Depois Jesus, né, fez a menina um pouco. Aquela professora que cuidava da minha orelha assim, puxava para lá e para cá, e eu, né, pequenininho, gordinho, do que eu era, né. E eu precisei perdoar aquela professora, gente. Se fazesse isso entender isso, ou fizesse, o pai levava no segundo, mas antigamente o trem era bruto. Lembra desse tempo? Muitas crianças estão morrendo como ovelhas mudas dentro dos lares, agredidas com palavras, com ações, com atitudes. Seu burro, seu jumento, sua biscate. Gente, eu nunca disse isso para o filho meu, eu nunca vou dizer em nome do Senhor Jesus, mas eu já escutei muito. Eu nunca vou falar não. Eu preciso ser melhor, porque meus pais pelo menos alguma coisinha, não. Amém? Tem crianças morrendo nos lares como ovelhas que não podem dizer nada. Às vezes porque o pai casou com uma mulher que tinha filho, ou a mulher casou e tinha filho, e o tempo inteiro é jogando na cara: você não é desta casa, você não pertence a esse contexto. Nessa igreja, se alguém casar, e eu soube disso, eu estou lá na casa dele, eu falo um monte de verdade para ele e para ela, porque você, o dia que você casou, ninguém te escondeu o filho, não, seu miserento. Você conheceu o enteado e enteada, então você ama e respeita e diz: é meu, a partir de agora eu vou cuidar. O teu pai e tua mãe falhou, mas eu não vou falhar com você, aleluia. Passou o filho eterno, não, gente, ainda bem que tem um filho pequenininho e magrelo. Se eu fosse grande, ia causar problema. Amém? Tudo bem? Quem tem filho aqui que não é seu sangue, enteado? Erga a mão. Erga a mão, por favor, bem alto. Erga a mão bem alto, pelo amor de Deus. Eu sei que tem mais gente aqui. Erga a mão, eu vou falar o nome de pessoas aqui. Eu quero que você erga a mão. Você tenha temor a Deus e cuida dessa cria como se fosse tua. Ame, respeite. Em nome de Jesus, diz: você não teve mãe nem pai, mas eu sou para você a partir de hoje. Porque Deus me permitiu ser, aleluia. Amém? As crianças estão morrendo dentro dos lares, irmão. Como ovelhas, que não podem gritar porque ninguém escuta. Você tem um filho assim? Tomara que não tenha. Jesus veio abolir o sacrifício das ovelhas. Talvez ele fazer isso na vida de muito crente. As crianças são machucadas. A maioria das pessoas que eu oro aqui foi abusada, foi dentro da própria casa. E às vezes a pessoa está chorando, eu começo a chorar também. O filho que você tem, que você acha que é seu, não é seu. Salmo 127:3 diz que os filhos estão herança do Senhor. O fruto do ventre seu dá lardão. Filho não é teu, Deus confiou para você cuidar. Cuide, ame, respeite. Amém? Eu tenho 3 filhos, tenho 2, né? E tem uma que caiu lá na porta de casa, lá quando tinha 9 anos. A mudança que me deixou cair, eu peguei para mim e estou criando. E trato os filhos da mesma forma, brigo com os filhos do mesmo jeito. Amém? Amo também do mesmo jeito. Deus usa os filhos para serem sacrificados pela dureza de nosso coração, mas ensinados
amar a Deus como Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ele, quando for velho, não se desviar dele. Não queira ter filho crente se você não tem dentro da sua casa. Não queira, você não vai ter. Se você é essa coisa assim, Deus, eu decidi pelo Senhor. Que isso aconteça com os meus filhos também, e assim será no nome de Jesus. Amém. Repito, mano, muita gente abusada sexualmente aconteceu dentro dos lares, que os pais são uma monga sonsos que não viram. Cuida dos teus filhos, protege eles, cela eles, sempre conversa com eles. Às vezes a gente pede perdão aos nossos filhos, mas nós cometemos erros com eles. Tem uns aí que eu falo, só falta bater em mim. Mas você não conhecia esses demônios, por isso você fala. Mas seu Zé, os 15 que o senhor fala que o senhor batia, que o senhor espancava, que o senhor colocava salmoura depois, né? Porque. E fica bravo, é com a gente. Fala, não, pastor, realmente eu exagerei, eu vou lá pedir perdão para os filhos. Aí fica velho vazio, ai meu Deus do céu, meu filho colocou eu aqui para morrer, né? Pesquisa a vida do velho da velha que está no asilo para você ver. É uns demônios, amado. É uns capeta que não tinha ninguém para cuidar e jogou lá. Eu sei que tem filho bandido, mas muita gente que está no asilo foi gente ruim, que marré, como dizia, né? Aquela musiquinha. Aí está lá, morrendo sozinho. Você quer ser amado? Ame agora em nome de Jesus, amém? Outro sacrifício das novilhas que acontecia dentro do templo. Novilha, eu queria que você pensasse comigo como se fosse as mulheres. Oséias correlacionava a novilha com a nação de Israel. O profeta Jeremias como a nação da Babilônia. Sansão, Juízes 14:18, ele tinha uma esposa. E ele contou uma charada para os amigos. Falou, se vocês me revelarem a charada, eu vou dar 10 vestidos novos para vocês. E eles tentaram descobrir, não conseguiram, foram a mulher de Sansão. Você fala para nós, nós vamos armar você. Ela escreve Sansão, que era um cristão, né? E foi e contou para ela. Ela contou para os caras ganhou a aposta. Quando eles vêm para receber a aposta, Sansão fala assim, se vós não lavrastes com a minha novilha, com a minha esposa, não teríeis descoberto meu segredo. E entregou a mulher dele para o padrinho lá de casamento dele. Toma para você, porque não quer mais não. Fosse fácil fazer isso, né? Mas não é não, né? Então muitas mulheres estão sendo sacrificadas por maridos que deveriam protegê-las. Lá em 1 Pedro 3,7 diz que a mulher é a parte mais frágil. Ela não é fraca, não. A mulher é um ser muito forte para carregar 9 vezes o filho na barriga, às vezes 2, né? Imagina? Gente, eu fico imaginando um cadinho com a barrigona daquela. Imagina um desse? Imagina você, desse tamanho com o barrigão, né? Trigêmeos, hein? Você ri, né? Evaldo, você imaginou, Evaldo? Quem vai para o serviço e fala, ai meu Deus, que dor nas costas. Nas costas? Pedro disse que a mulher é a parte mais frágil, mas não é fraca. Que da mulher é ajudadora, é agitora, mas não precisa ser um macho para casa. Ela ajuda porque quer ver, né? Bem a família, amém? Mas tem muitas mulheres, mas sacrificadas pelos próprios esposos dentro de casa. A novilha que eu estou falando aqui, ela era usada para sacrifício fora do templo, fora do pátio, lá fora. Números capítulo 19, versículo 2 e 3 fala dela. Novilha tinha que ser vermelha, sem defeito, era sacrificada para purificar fora do templo e do pátio. É isso mesmo que eu penso aqui? Muitos esposos, de forma silenciosa, já estão fora do casamento há muito tempo. Eles já fizeram isso há muito tempo, já sacrificaram e se afastaram por muito tempo, não. E eles só esperam uma oportunidade para sair fora. E muitos desejam que a mulher morra ainda. Acontece com mulher, com homem, com mulher. Mas a Bíblia diz que a pessoa não pode desejar coisa ruim para aquele que está com ele. Provérbios 3:29 diz para você não pensar mal no teu coração com aquele que habita junto de ti. Mas tem muita gente, muitos maridos que mataram as esposas, dia após dia, mataram a santidade das esposas e sacrificaram no altar da promiscuidade sexual. Tem mulher que era santa antes de casar, casou, hoje ela se vê como uma prostituta. Casada, bem casada, aliança no dedo, no cartório, mas se vê como uma prostituta, porque o marido a sacrificou no altar da promiscuidade. Hebreus 13:4 diz que digno de honra seja o casamento sem mancha entre todos, sem
sem sujeira. Porque Deus vai julgar os adultos e os que não é impuros. Tem gente que não é adulto, mas é impuro. Muitos homens trazem a pornografia do inferno para dentro do casamento. E não são muitos, e são muitos os que têm TV dentro do próprio quarto para assistir sacanagem, para ver se anima para ter algo com a esposa. São pessoas endemoniadas, doentes, que precisam de libertação, amado. Se teu marido está doente assim, você faz uma garrafada lá de jurubeba para ele, né? Vem aqui que eu unjo a garrafa, né? E você soca a jurubeba nele. Então vai se converter, seu endemoniado. Se abre um portal do inferno dentro do quarto do casal, para se ter acesso a algumas coisas, amado. Muitos maridos mataram as esposas, eram mulheres tão limpas, tão sensatas, tão de Deus, casou com um endemoniado e acabou sendo morta dentro do relacionamento. Esse é o sacrifício que se oferece hoje para Satanás. Antes se oferecia para Deus, no tempo. Hoje estão se oferecendo sacrifício, crianças, bombas, e as mulheres, as novilhas para Satanás. Eu orei para uma mulher aqui. Ela chegou, mandou mensagem: pastor, tem uma amiga minha que está com depressão, brigou com o namorado. Só olha para ela, olha, ela veio aqui com a mulher, não tinha essas câmeras ainda. Eu falei: você tem que estar com ela, porque senão eu não olho sozinho. Aí ela trouxe, eu orei para a menina. O cara era o maior gambá, o namorado dela, quase que foi para ela assim: Deus te livrou desse demônio, né? Eu orei por ela. Quando ela está indo embora, eu olhei para a mulher que trouxe ela e falei: minha filha, me veio ao coração que você precisa mais de Deus do que a sua amiga que perdeu o namorado. Aí começou a chorar. É verdade, pastor. Aí eu fui conversar com ela, casada há mais de 10 anos, e aí ela não sei se era no trabalho, se era na faculdade, um desses lugares, né? O esposo começou a falar assim: eu tenho a fantasia de ter 3 no relacionamento, eu, você e mais um. Você é doido, homem? Para com isso. E de tanto ele falar com ela, ficou mais de um ano falando no ouvido dela. Um dia ela chega no trabalho, ou na faculdade, não lembro, e fala com o colega: meu marido está doido, está com o demônio no cu. Como assim? Ele está falando isso, e o cara fala: mas se ele quer, fala com ele, que nós estamos juntos. E ele foi. Depois o cara pegou o noivo da cara da mulher e deu as contas para ela. E separou dela, né? Que é o Satanás, não quer ver a mulher. Tem homem que tem essas fantasias, mas é tudo umas bichas enrustidas. Na verdade, ele quer um homem para fazer dele algumas coisas. O dia que seu marido fazer uma proposta, se fizer porque ele não é doido, você fala assim: ô, seu bicho, você vira homem, então eu vou contar para o pastor que se não levou. Certo também? Tudo bem? Posso continuar aqui? 5. Sacrifício do boi. O boi não é relacionado com o homem, pela força, pelo vigor, pela capacidade de proteger, de trazer o pão para o lado. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 4, diz que pela força do boi há abundância de colheitas. Pelo boi que trabalha na roça, o dono daquele boi vai ter muito alimento, certo? O homem, ele é provedor do lar, a mulher ajuda, mas a provisão tem que vir do homem. O cara que casa, ele tem que saber disso. Eu sou o provedor. Se eu tiver que capinar gado, eu vou capinar. Se eu tiver que limpar traseiro de vaca para ganhar o meu pão, eu vou fazer, porque eu sou o provedor. Não se escolhe serviço quando não se tem serviço, amém? Eu vejo pessoas que querem escolher quando não tem nada. A gente tem que pegar o que aparece, depois você vai melhorando, sim ou não? 1 Timóteo 5,8 diz que se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, é pior do que o ímpio, e negou a fé que dizer que tinha em Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, Paulo falando dos direitos que ele tinha como apóstolo, de ser mantido pela igreja, né? Tem gente que não é bíblico que fica falando besteira, né? Nesse capítulo 9, Paulo diz assim: olha, Jesus falou que quem prega o Evangelho tem que viver o Evangelho, é uma ordem de Jesus. Mas no versículo 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim: não está escrito na lei de Moisés que não se deve atar a boca do boi enquanto pisa o trigo? Será que é com um boi que Deus está falando? Amado, tem muito homem que trabalha como um boi, em todos os sentidos, para trazer o pão para casa, mas ele está com a boca atada, porque ele nem pode usufruir daquilo que ele traz para dentro da casa dele. Muitas mulheres, amado, não valorizam o homem que tem. Tem umas criaturas preguiçosas que nem intimidade quer ter. Ela está dando a boca do boi, do macho dela, do homem dela que traz o pão para casa. Ela não está dando o alimento para ele. Ele não está se alimentando dentro da própria casa dele. Onde esse homem vai embora com uma outra e fala: aquele endemoniado fez isso. Não, meu filho, endemoniado é você, que não entendeu o seu papel de esposa dentro do casamento.
Vocês solteiros, você não gosta do trem, não entra não. Vai se tratar primeiro, vai se libertar. Casamento tem que ter intimidade, amado. Amém? Você está aqui? A impressão que não tem ninguém aqui, que eu estou falando, não tem mais doido do mundo. A maioria dos casamentos enfrentam problemas nisso aqui que eu estou falando. Sacrificando as novilhas e o próprio boi que traz o pão dentro de casa. Não amordaça o boi enquanto piso de não impeça o boi de se alimentar daquilo que ele está produzindo. Homens, amado, amordaçados, tem quase que implorar para ter intimidade com a esposa. Eu não nasci para ser esse tipo de homem, não. E a minha mulher sabe disso. Respeito o que precisa ser respeitado. Às vezes a mulher entrou na menopausa, perdeu a libido, então não é demônio, é hormônio, tem tratamento. Busca um doutor endocrinologista, faz o exame, repõe os hormônios e a bichinha volta a ficar doidona de novo, né? Eu vou largar, pastor, a mulher me pensa, não, calma, não larga não. Trata da princesa que ela volta a ser rainha de novo, amém? Amém? Então, amado, muitas vezes a novilha está preguiçosa, está precisando de acordar para a vida. Esses homens são sacrificados dia após dia pelas esposas que negam a dar para o homem, para conceder a ele aquilo que é direito dele. Existe homem ruim? Existe, claro que existe. Mas existe homem também, amado, que deixa de almoçar para trazer o pão para casa. Tem que ser reconhecido isso, amém? Tudo bem? E geralmente são mulheres que têm pouco para oferecer, que se acham demais. Quando eu olho para casais, né, geralmente é alguém que tem pouco para oferecer. Ah, você vai embora, seu demônio. Aí o demônio vai embora, arruma uma anja lá e a mulher fica doida. Valorize o homem que você tem. Talvez o único que suporta você é esse que está do seu lado. Tudo bem? Posso continuar? Eu, em 89, 90, eu estava em Porto Velho. Trabalhava numa refrigeração, consertando ar-condicionado, e os bichão quadradão, entendeu? Não era assim, não, tá? Era os bichão brutos. E trabalhava durante o dia e à noite eu ia ser garçom em uma lanchonete. Trabalhei 3 meses, mas não aguentei não. Tinha que trabalhar 3 horas da manhã. E aí tinha uma mulher que cozinhava lá, né? E ela lamentava. Ela disse, ô Fábio, eu tive vários relacionamentos na minha vida, mas eu tive um em especial, que era um homem tão bom, me respeitava a minha filha, não faltava nada em casa, até o leite dos cachorros ele trazia, nem meus cachorros passavam necessidade, um homem tão bom, e eu meti o pé pesadelo, eu meti o pé pelas mãos, e eu lá, fazia mais de 10 anos que eu tinha ido embora. É hora, amado, de parar de sacrificar pessoas em nossos corações, em nossas vidas. Jesus nos proíbe de fazer esse tipo de coisa, de matar bicho para o nosso pecado. Mas se nós permitirmos Deus agir na nossa vida, nós vamos mudar o entendimento que nós temos. Amém? Dê valor para a tua família. Valorize o que você tem, que Deus te deu. Não tem ninguém perfeito não, amado. Você acha que tem mulher perfeita? Tem não, tudo quando está para ter bem fica doida, né? Você acha que tem homem que não arroda, que não solta pum, que não engorda? Não, só o pastor que não engorda, né? O seu já deu engordadinha. Viu, Fran? Pega na mão assim, pega aí, né? Ana Paula, Silana, né? Mas ele está tomando secado. Amado, não tem ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos e muitos defeitos. Mas alguém decidiu compartilhar conosco a vida, ter uma família conosco. Agora o diabo está movendo o ambiente para você sacrificar aquilo que é teu. Tem pessoas que o tempo inteiro aí pensando o que vai para pular fora do negócio, e quando ele diz, Deus me ajuda a fazer com que dê certo esse relacionamento, esse casamento, esta família, amém? Tudo bem? Pastor, e se eu quiser sacrificar alguém, que seja você? Gálatas capítulo 2, versículo 19, você puder ficar em pé, por favor. Gálatas 2, 19, na parte B. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com? Ele crucificou a mulher, porque ele não crucificou o filho e nem a sogra. Foi ele. Diz, por favor. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Tudo bem? Deixa eu ler aqui não, que só o presbítero que viu aqui. Logo já não sou eu quem vive.
O Fábio, o noiado, o viciado, já não vive mais. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, que eu continuo vivo nessa terra, vivo pela fé do Filho de Deus. Amém. Que me amou. E esse mesmo se entregou naquela cruz como Cordeiro de Deus. Amém. Morreu no meu lugar para que hoje eu pudesse falar para você que Ele te ama. Mas Ele ama a tua família também. E Deus tem interesse que essa família dê certo e não vai dar certo em nome de Jesus. Depois que Jesus limpou o templo da bicharada, dos vendedores pilantra, picareta, Mateus 21,14 diz que ele vivia os coxos, os aleijados e os cegos, e Jesus curou a todos eles. Aleluia. Tem lá que não tem cura, amado, porque na verdade tem gente sendo sacrificada todo dia naquele lá. Mas você permitir que Jesus faça essa obra, você pode saber que passa a ter cura no teu lar, na tua vida. Amém. Eu creio, Senhor. Vamos deixar Jesus organizar a nossa alma, nossa mente. Deixa, permita. Gente, quando o homem está quebrado e não quer largar a mulher, deu uma melhoradazinha, ele começa a ficar besta. Quer largar a esposa? Por que você não largou quando estava quebrado lá? Com as cuecas perfuradas? O cara está doido para levar chifre, não descobriu ainda, mano. Coisa boa que nós temos em casa, mesmo com todas as limitações, é aquilo que Deus nos deu, né? Certo também? Talvez você tenha uma princesa em casa, uma mulher maravilhosa, você não dá valor. Nojento, fica olhando para trazer de mulher aí na rua. Como é que você fica cego, tomando um olho? Ai, meu Deus do céu, eu vou cuidar agora porque, né? Jesus me perdoa, você não segue ninguém não. Porque do próximo domingo tem uns 20 aí com os olhos, como o senhor, pastor, como o senhor, né? Talvez você tenha uma mulher maravilhosa em casa, cara. Mulher limpa, decente, guerreira, tamo junto, vamos fazer dar certo. Um inseto endemoniado está aí questionando. Geralmente quando você quer casar é porque não tem convicção no coração, amado. Estamos vivendo junto, que não casou por quê? Porque não tem convicção de que aquela pessoa é a pessoa de Deus para a vida da pessoa. Talvez você tenha um homem que é um boi para trabalhar, valente, né? Tem defeito, é grosso, todo homem tem, mas traz o pão para casa, sai cedo e volta à noite. Isso é um homem que está raro, amado. Hoje em dia, dá valor para esse homem. Quando ele pega bem, me ajuda, mas quando ele está bom, quer se livrar do homem. Garra desse homem, nós estamos juntos até o final da nossa vida. O pai sacrifica a ovelha dentro da sua casa, começa a escutar os teus filhos, senta. Hoje cheguei agitado em casa, atrasado, meu filho pensando, ele veio no quarto, meu filho, vem aqui. Perdoa o pai, não é por você não, é por causa do tempo que o pai está apressado. Eu abracei, beijei ele ali. Mas eu nunca recebi um beijo do meu pai, nenhum me perdoa, mas eu não quero que isso aconteça comigo. Eu preciso ser diferente, porque Cristo está na minha vida, mas está na tua vida também. Eu não posso viver como algumas pessoas, porque Jesus habita em mim, mas habita em você também. Deixa ele entrar hoje e limpar tudo que está aí. Jogar as mesas, os cambistas. Libertar os bichos que iam morrer. No caso são aí as crianças, o marido e a esposa. E vive o melhor que Deus tem para você. Jesus falou assim, que a minha casa foi feita com covil de ladrões. A casa, o coração de muito crente é covil de ladrão, porque o diabo sabota ele o tempo inteiro. João 10,10, que Cristo falou que não é para Satanás, não pode se aplicar, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para trazer vida e vida com abundância. Eu tenho isso para a minha vida e para a tua vida. Então para de pensar em sair fora da família. Fala, mulher, marido, filho, pai, mãe, vamos fazer dar certo a nossa família, e assim será no nome de Jesus. E se Deus falar com você, ofereça a tua vida como sacrifício diante de Deus. Diz Deus, o sacrifício sou eu, tenho muito tempo para morrer aqui, porque eu sou ruim mesmo, Deus, o Senhor me conhece. E você vai ver o quanto que Deus vai fazer através da tua vida. Passou numa maneira nome, então faça esse casamento dar certo por causa dos seus filhos. Eles crescerem e saber que família é de Deus, amado. Se você entrou no casamento e quer ser feliz, você entrou errado. Entrar para fazer essa pessoa feliz e vai ser em nome de Jesus. É o eu só penso em mim, para esse moleque buchudo. Não, vamos lutar e vai dar certo em nome de Jesus. E Deus diz para os homens, parem de cantar. Eu preciso abençoar esta família, porque alguém decidiu que ela vai dar certo. E a bênção de Deus vem sobre a tua vida, porque a bênção do Senhor te enriquece e não te acrescenta mais. Eu não abro mão da minha família, irmão. Eu não abro mão, eu não vou abrir. Eu quero que meu filho entenda que casamento é bom. Tem briga de vez em quando tem. Não sei se você só souber aqui briga com você, a minha briga comigo às vezes. Eu não brigo com ninguém, é só um besta, né? Mas Deus é conosco.
A nossa família já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. Amém. Para de sacrificar pessoas no teu coração. E deixa Deus conduzir você para você ver. Amém? Vamos cantar um versículo. Vamos encerrar.